comportamento e ambiente. Já que a gente falou de lore e da importância do lore, comportamento e ambiente são, acho que meio que derivam também da lore, né, do monstro. Tem um livro que eu andei lendo que é muito legal, chama Os Monstros Sabem o que Estão Fazendo, The Monsters Know What They're Doing. Eu vi esse livro, quero comprar. Que livro gostoso, porque assim, a gente tá acostumado a meio que, às vezes a gente entra numa vibe mecânica de preparar as sessões e tal, e a gente só vai, tipo, tá, beleza, eu preciso de um exército de goblin, aí eu vou botar aqui também os hobgoblins, porque eles são mais fortes do que os goblins e tal. Não, tipo, no The Monsters Know What They're Doing, o cara faz toda uma análise do lore de cada um dos monstros pra justificar qual seria o comportamento deles, não só em combate, mas também fora dele. E aí ele traz toda a explicação de como é que cada um deles se comportaria, qual é o principal objetivo daquele monstro. Ele quer se alimentar, ou ele quer juntar riqueza, ou ele quer proteger os seus filhotes. E tudo isso, eventualmente, guia como o mestre vai usar colocar aqueles monstros numa aventura e como eles vão se comportar na aventura, né? Então isso é muito legal. Eu não sei, a gente pode falar de Baldur's Gate? Vocês jogaram? Sim, sim, eu não é o spoiler. Depende do muito por alto e só do primeiro arco. Nós não ligamos para nossos e nós não ligamos para nossos espectadores. O Luiz concluiu, eu joguei só o primeiro ato inteiro. Então, muito por alto e só sobre o primeiro ato. Tem um personagem que a gente encontra no primeiro ato que esconde a sua verdadeira natureza. Vários personagens, inclusive, escondem a sua verdadeira natureza, mas enfim. Tem um em específico que esconde a sua verdadeira natureza e, inclusive, esconde a verdadeira natureza do ambiente em torno de si. Que é um dos encontros mais divertidos, mais maneiros pra mim do Baldur's Gate, porque, tipo, na primeira vez que eu encontrei com esse personagem, eu falei, tem alguma coisa sobre como você se comunica que não está batendo bem para mim. Eu, Nádia, jogador, não meu Tade. E eu fiquei assim, esta desgraça deste personagem, eu sei o que você é, eu sei o que você está fazendo. E aí, quando evoluiu na história e tal, e eu tive certeza do que estava acontecendo, tipo, eu sabia! E foi muito divertido. E pensar sobre essas questões de ambiente, cara, tem muita gente que ignora, por exemplo, os efeitos ambientais de um determinado monstro. Tá ali, tá escrito na ficha. Por que você olha só o stat block e não o resto do texto? Lê tudo! Alguém foi pago pra escrever, outras pessoas foram pagas pra revisar, diagramar, botar bonitinho. É pra você ler e usar na sua história, porque faz diferença. E essa personagem, pra mim, personifica muito esse tema, que é muito bom. E eu sou apaixonada. Tem muita coisa relacionada, principalmente ao ambiente, que até o Marcelo já falou e já usou aqui. Quando a gente tava entrando numa floresta pra investigar uma parada e tinha um urso lá. Ele falou, matamos um urso. Por que tem um urso? Porque é uma floresta, cara. E ursos vivem nas florestas. Aí vocês simplesmente foram lá onde ele mora e matou eles. Então, existe uma série de comportamentos e situações em que eles estarão lá porque é o lugar deles. Ou eles estarão lá porque eles estão fazendo alguma coisa que envolve aquele lugar. E uma outra coisa que eu sempre cito aqui também, que muitas vezes o pessoal esquece, é, por exemplo, falagem de moral. Nem todo mundo está disposto a ir até o fim. Eu vou morrer por essa causa aqui. Sim. Muitas vezes o cara foi pago assim, cara, não fui pago o suficiente pra isso aqui não, eu tô saindo fora. Então, tem que lembrar que muitos monstros, principalmente os sociais, eles não lutam até a morte, não. Eles chegam ali até um determinado momento para não me rendo, e aí cabe aos jogadores se eles vão executá-los ou não. E pra você saber se ele vai se render ou não, você tem que saber o lore, você tem que saber qual é a motivação do personagem, do monstro. É isso. A gente já falou também sobre ecologia, né? Ecologia de dungeon. Que é aquela coisa do tipo, os caras vão montar uma dungeon e fica parecendo aquelas dungeons de jogo de MMORPG mesmo, assim. Que é tipo um monte de... Por que essas criaturas não estão se matando? Tipo, por que eles estão batendo só em mim que cheguei depois, entendeu? Os caras estão na sala ao lado, velho. Ele mora nessa sala. Porque ele é clérigo. Ele mora nessa sala, a porta tava fechada quando eu entrei, a outra porta tava fechada, ele mora aqui. É um dragão colossal dentro de um cômodo com uma porta de 3 metros de largura. É isso. Você tem alguma coisa muito errada aqui, né? Entendeu? Eu acho que essa é a parte importante que você tem, voltando àquele cuidado com o lore. O Ribamar Pescador chegou aí, valeu. Valeu demais, pescador. Que é isso, assim, que você tem que pensar do lore dele justificar o comportamento do monstro pra ele ser coerente, né? Pra ele ser coerente. Eu falei mais cedo aqui no chat, eu odeio encontro aleatório. Encontro aleatório é um negócio que me irrita profundamente. Nossa, muito. Não faz sentido. Eu não acho ruim, não. Eu não acho ruim, não. Se eu tô jogando na mesa e o mestre fala, peraí, vocês entraram na floresta, né? Aí eu vejo ele rolando um desenho, eu já vou falar, eu não acho ruim, não, porque você tá na floresta, você pode encontrar um urso, você pode encontrar... Esse filho da puta não conseguiu pensar na criatura que eu vou encontrar antes, ele quer rolar um dado. Não, mas isso aí
um dragão Depende. verde. Nem tem dragão verde nesse cenário. Mais uma vez, depende mas do que o depende da mestre vai tabela, fazer, ué. É igual o vermelho tá falando, sei lá, pode ter um urso, um lobo ou um macaco alado. E aí, Beleza. qualquer um desses 3 aqui eu acho massa. Eu vou jogar na sorte aqui pra ver qual Marcelo devia jogar Mas isso antes da sessão, prepara Beleza, antes. monta a tabela, quer montar uma tabela própria? Tudo bem, tipo, eu não quero saber. não, mas você não vai colocar lá, tipo, um abolete aparecendo pro cara Mas na o livro floresta. do monstro, vermelho, quando eu falo encontro aleatório, é porque o livro do monstro tem uma tabela de encontro aleatório por ambiente. Tipo, ambiente Sim. ártico. Ambiente ártico, grupo nível 5. Aí você rola o dado lá e sai. E aí pode sair qualquer coisa. Pode sair um Yeti, pode sair um dragão branco jovem, porque é aleatório. E assim, por que diabos mesmo- alguém faria isso, entendeu? Criança, Mesmo se você tabelas tá mais narrando, específicas. Desculpa. criança, se você tá narrando, você pode fazer as coisas aleatórias também, é divertido. Jesus tá aí, não me deixa mentir sozinho, que altas vezes a gente já jogou onde tudo no jogo, tudo era aleatório dentro dos princípios que se propunha. Os encontros, a ficha, o personagem era montado todo na sorte e não deixou de ser divertido. Lembrando que diversão não é só seguir as regras, igual o Marcelo acha. Não, mas acho que assim, a revolta do Marcelo, e é um pouco a minha também com tabela de encontro aleatório, é que assim, por exemplo, em Curse of Stride, a tabela de encontro aleatório do Curse of Stride, tipo, você pode encontrar desde, sei lá, outros Vistani e tal, lobisomem. Só que tem todo um rolê com lobisomens. E essa tabela continua valendo mesmo depois que você já resolveu o rolê com os lobisomens. E aí? Sabe? Aí você rolou, e aí. E olha aí, esse aí tava perdido por Baróvia, sabe? Tipo, não faz sentido. Então, assim, é ok você usar a tabela de encontro aleatório, desde que, de novo, ela faça sentido dentro do contexto da história que você tá narrando. Do Porque lore que já foi o comportamento, desenvolvido, o que já rolou ambiente. na aventura. Assim, dá pra usar. Só que você tem que ter esse cuidado. Ah, putz, rolei e é o lobisomem, eu já resolvi o rolê dos lobisomens. Show, vai pro próximo, sabe? Tipo, assim, É igual o tenha Bruno, essa noção. igual o Bruno falou no chat, tá, né? Que você roda a tabela aleatória pode definir um viajante ou 2 D4 T-Rex. Assim. Exato, sabe? Pode isso ser aí muito é entendi. frustrante. O negócio é o seguinte, gente, a gente tem que só tomar cuidado para que isso não fique dissonante com a história que você tá criando. É isso. Então, se você tá criando uma história onde tem um enredo, ele tem um passo a passo, existe uma certa linha de raciocínio, não é uma coisa jogada, e você começa a colocar simplesmente coisas aleatórias para que os personagens ajam de maneira impulsiva, aí você vai quebrar. Agora, a gente tem que lembrar que o D&D básico, o D&D primordial, ele é quase um jogo tático de guerra, um wargame de tabuleiro. Então, às vezes, você quer sim jogar uma aventura de dungeon, mata e pilha, onde você só vai entrando nas salas e encontrando, e aí sim você tem essa regra para te auxiliar, com encontros aleatórios, porque você não está focando na história em si, você quer que os personagens avancem, eles querem destruir tudo que tiver pela frente, e isso também é válido, mas você tem que tomar cuidado para que fique claro que a história é assim, então você usa isso. Se você tá prometendo para eles uma história de pensar, de esforço, de lógica, com um enredo, e aí você começa a puxar um D4 para saber se é lobo, urso ou um canavial maluco, aí você começa a sacanear com a história. Por isso que o Marcelo tá falando. Porque as histórias do Marcelo, se você seguir aqui Forja da Manhã e as próximas que ele vai fazer, você vai ver que ele faz todo um planejamento de história, toda uma sequência lógica de acontecimentos, onde os jogadores podem ir naquele cerne principal ou alterar, mas que isso já tem um certo rumo que ele está criando uma história e não uma aventura solta. Agora, se você tá criando uma aventura solta, cara, aí você tem essa ferramenta para lembrar. Lembrando que existem modos de jogo que confiam mais em caoticidade. Tipo um Hexcrawler, por exemplo, a pessoa passa pro próximo Hex, normalmente joga um dado pra saber qual que é aquele terreno. Então, existem modos e modos. A gente não precisa também generalizar que toda aventura é aventura estruturadinha, certinha. Sim, não, combinado não sai caro. É um grande combinado não sai caro, né? Exato. Sobre esse aspecto, só um último que a gente já tá prolongando. É só que eu acho que tem um aspecto interessante que é, a gente falou sobre improviso lá no Mestre Iniciante. A gente falou sobre questão de capacidade de improviso. E eu falei, a melhor coisa que você pode fazer pra improvisar bem é se preparar. Aham. Você tem que estar preparado pra improvisar. É o que eu falo assim, beleza, você não quer fazer railroad. A galera, cara, eu não vou mais me meter nisso, eu vou sair pra floresta que eu tô aqui do lado. É muito ruim você começa a falar, mas não, você não pode ir pra floresta, você vai ficar na cidade. Não, beleza, vocês querem ir pra floresta, vamos. Eu tenho que estar preparado minimamente pra essa possibilidade. Eu tenho que Tem umas pedras que não deixam você entrar na floresta. Entendeu? Não dá pra ser aquela coisa de limite de mapa do MMORPG, do tipo, não, infelizmente a caverna desmoronou. Resident Evil. Você não consegue passar na porta aberta porque é fora do... Assim, o grupo tem esse perfil de vez em quando, dá umas insertas pro meio do mato. Cara, eu tenho que ter uma noção de que tipo de monstro que tem nessa floresta. Se eu pensei o cenário, se eu pensei o lore, eu sei que tipo de monstro tem, eu sei o que eles podem encontrar lá. Eu não preciso rolar uma tabela aleatória pra, nossa, saiu um alossauro. Nunca teve um dinossauro nesse cenário, eles não existem. Eles morreram há trocentos anos. Então, assim, esse é um aspecto que, até pra improvisar, o preparo te ajuda. Sim, com certeza. Só fazer aqui um adendo ao Ribamar Pescador, conhecer o canal da gente hoje.
Está elogiando nosso conteúdo. Obrigado, Ribamar. Valeu demais ter vindo aí. Toda segunda-feira, hein? Toda segunda-feira. YouTube também, do passado. Toda segunda-feira a gente tá aqui ao vivo na Twitch. Esse episódio vai terças-feiras para o YouTube e depois a gente picota ele em pequenos drops digeríveis que serão distribuídos em duplas todos os dias. 2 vídeos por dia, pra você enjoar da gente. Thank you.